Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Carlos, eu sou psicólogo, eu sou professor. Hoje eu tenho trabalhado com atendimentos e supervisões online. E esse vídeo faz parte do projeto onde eu falo sobre psicologia e gestalt terapia. Então, a cada 15 dias lá no meu Instagram eu faço uma live e a cada 15 dias também sai um vídeo como esse. E para ajudar nesse projeto, não esquece de deixar um like, curtir, comentar, compartilhar com as pessoas que você acha que vão se interessar por esse conteúdo também. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre filmes, séries, personagens, o que a gente gosta nesses filmes, o que a gente não gosta nesses filmes, e eu vou tentar relacionar esse gostar com saúde em gestalt terapia e esse desgostar com algum desequilíbrio também pensando na gestalt terapia. E para fazer essa discussão, então a gente vai falar um pouco sobre o roteiro, construção de roteiro mesmo do filme. Para isso eu vou usar a referência do Field. Ele foi um avaliador de roteiros de Hollywood. Ele fala um pouco do que é um bom roteiro, do que não é um bom roteiro, que partes ele precisa conter nesse roteiro. Então eu usei um pouco dele como referência para falar de filmes em si. A gente vai falar também de ciclo de contato novamente. Se você tiver mais interesse sobre ciclo de contato, assiste o meu vídeo sobre o caso Glória, que eu foco bastante nisso. E também vou usar a compreensão de neurose em gestalt terapia. Então eu vou amarrar tudo isso e vou falar, olha, quando tem uma certa saúde, pensando gestalticamente, a gente vai acabar gostando um pouco mais desse filme. Quando não tem saúde ali mostrada naquele filme, né, apresentada naquele filme, a gente vai tender a desgostar. É importante falar que eu não quero cravar uma opinião de que é assim, todo mundo vai gostar, todo mundo não vai gostar. Quando for saúde, todo mundo vai amar o filme. Quando for mais ligado ao desequilíbrio, as pessoas vão tender a não gostar. É só uma brincadeira mesmo de eu relacionar essas duas coisas para poder falar de gestalt terapia, para poder explicar um pouco mais e para a gente fazer só uma discussão sobre isso. Então não achem que o que eu estou trazendo é a verdade sobre os filmes, mas é só um instrumento que eu estou utilizando para a gente poder conversar sobre isso. E a gente começa então falando sobre a compreensão de roteiros do Field. O Field ele vai falar que os roteiros são divididos em 3 estágios ou 3 momentos: apresentação, confrontação e resolução. Então a gente tem um contexto como a apresentação, o que acontece, o que está acessível ali, o que é apresentado, a própria realidade que se dá. A gente entra na fase de confrontação, onde uma necessidade tem que ser suprida, onde obstáculos vão acontecer, e o final seria a resolução. Entre cada um desses momentos, desses atos, a gente vai ter o que o Field chama de ponto de virada. Então, o ponto de virada ele vai estar ligado ou a uma necessidade que vai surgir inicialmente da apresentação para a confrontação, e a própria confrontação como uma ação para atender essa necessidade, para resolver alguma coisa, e depois algo é resolvido que passa para a resolução. Então é assim que o Field vai entender que os roteiros de filmes e séries são construídos. Então a gente tem esses 3 momentos, né? A apresentação, contexto, confrontação, que é onde surge uma necessidade, algo desperta, algo é mobilizado naquele personagem, tem dentro dessa confrontação as ações em relação a isso, e depois, né, isso se resolveu, não se resolveu, passando para a resolução, que é a parte final. E qual que é a relação que eu fiz? Né? O Field fala dessa necessidade que nasce, né, e ao final se satisfaz, e eu fiz a relação com o conceito de ciclo de contato, que é também, na gestalt terapia, a ideia de uma necessidade que nasce, né, que se desenvolve no sentido de ação, de mobilização, e ao final trazendo uma resolução para isso que foi mobilizado. Então, para ajudar a gente a compreender um pouco, eu vou diminuir aqui um pouco a tela, vou deixar um pouco maior, um espaço maior para a gente conversar, porque eu vou dividir em 3 colunas. A primeira, falando sobre o ciclo de contato, a segunda, sobre o roteiro que o Field propõe, né, a divisão do roteiro que o Field propõe, e a terceira, um exemplo, que eu vou usar o filme do Spider-Man. Então, a primeira parte, né, na primeira coluna do ciclo de contato, eu vou falar sobre sensação. Sensação é aquilo que está acessível para mim, aquilo que me mobiliza, aquilo que eu sinto naquele momento. Pensando no roteiro do Field, seria a apresentação, seria aquele contexto, aquele lugar onde as coisas estão se desenrolando.
E pensando no exemplo, a gente tem o Spider-Man, né? Ele foi picado por uma aranha radioativa e ganha superpoderes. Então é esse o contexto, é essa apresentação, é essa sensação, é isso que aconteceu com o Peter Parker nesse filme. E agora eu vou juntar 3 pontos do ciclo de contato para falar de um ponto do roteiro. Então eu vou falar de engajamento, eu vou falar de estratégia e eu vou falar de balanço. Engajamento, quando me mobiliza essa situação, né? Isso me mobiliza de alguma forma para agir em relação a isso. Estratégia, a própria ação. E o balanço e aí? Né? Eu fui mobilizado por algo, eu tive tal estratégia e deu certo, funcionou, estou satisfeito, não estou. E essa é a grande parte do filme, e na nossa vida também, é a grande parte de solucionar as nossas necessidades, que eu entendo como a confrontação, como o segundo ato do Field. E o que no filme do Spider-Man acontece? Né? Primeiro, o Peter Parker se mobiliza por isso, né? Ele tem uma vontade de lidar com isso, e daí ele vai testar esses superpoderes, testar éticas diferentes, pensar maneiras de lidar com isso, lidar de maneira anônima, né? Eu vou ser um herói anônimo, mascarado, e ao final ele vai fazer um balanço de tudo isso para ver se aquilo se resolve ou não. E o último passo do ciclo de contato seria o equilíbrio, onde a necessidade se supre e se abre a possibilidade de outras necessidades assumirem esse lugar, que eu relacionei com a resolução do roteiro do Field e que seria no filme se o Peter Parker se satisfez com as ações dele, se não, se ele se satisfez, outras necessidades surgem, se ele não se satisfez, ele vai ter que lidar com isso nos filmes 2, 3, 4, 5, né? Então é uma necessidade que pode ser suprida direto em um ciclo. E o que a gente está falando então? Que suprir necessidade, ao mesmo tempo que é uma ação, é uma mudança, é uma transformação, é um crescimento, que durante o processo isso acontece enquanto crescimento. Então eu consigo ver bastante como o filme mostra o próprio ciclo de contato se desenvolvendo, e as ações, e as mobilizações, e as mudanças do personagem que nos interessam. Então vamos começar a conversar um pouco agora sobre o que a gente gosta e não gosta nos filmes. Eu fiz uma relação com saúde ou desequilíbrio em Gestalt terapia para falar de gostar ou não gostar. Não pretendo fechar essa discussão. A ideia não é que eu traga a verdade para vocês sobre isso, é só uma discussão mesmo para que a gente possa conversar sobre isso. E daí eu trago para vocês que geralmente a gente tende a não gostar de personagens que são neuróticos. Não o neurótico do senso comum, né? Aquela pessoa irritada, desconfiada, mas o neurótico pensando na Gestalt terapia. Então, um dos primeiros pontos que a gente pode pensar da neurose é a constância de ser. Uma constância de agir, mesmo em interações diferentes, mesmo em experiências diferentes. A pessoa se mantém dessa forma. Então, quando a gente for pensar, por exemplo, no Show de Truman, o Show de Truman ele é interessante pela mudança do personagem, pelo desenvolvimento dele, né? Ele vai se transformando a partir daquela experiência que está acontecendo ali. Então, se a gente, por exemplo, tivesse o Show de Truman, né? Para quem não assistiu, assista, vale a pena. Mas pensando no personagem mesmo, se ele se mantém igual, a gente simplesmente vai ver um personagem que não desenvolve nada diferente. A gente simplesmente vai ver como é aquela realidade daquele filme e vai mostrando o dia a dia dele inserido ali, né, se mantendo desse jeito. E a gente tende a não gostar muito de personagens que não se desenvolvem. Foi até uma discussão polêmica na live, mas, por exemplo, a Bella do Crepúsculo, ela tem uma tendência de se manter muito igual, e a gente olha pra ela e fala, nossa, que chato te assistir. Né? Tenho essa tendência, lembrando, não quero já ser cancelado na internet pelo pessoal que gosta do Crepúsculo, mas ela tem essa tendência de se manter de um jeito, a gente olha pra ela e fala, nossa, que estranho. Parece que ela não se mobiliza por nada, né? Voltando lá para o ciclo, parece que não tem uma transformação ali, as coisas acabam se mantendo muito parecidas durante essa trilogia, né, dos filmes do Crepúsculo. Então a gente já tá... Esses personagens, eles são previsíveis, porque eles estão ligados a um certo ritual, eles têm uma fantasia que os mantém, mesmo que naquele contexto daquele filme algo mude ou algo se transforme, tem essa tendência de se manter.
Uma outra coisa que tende a incomodar a gente, que também está ligada à neurose, é uma necessidade que surge que não está muito ligada no contexto. Né? Tem uma ação ou uma necessidade que aparece ali que a gente não acompanha na experiência daquele personagem. Então, falando um pouquinho de spoiler, principalmente agora focado em Game of Thrones e Alice no País das Maravilhas do Tim Burton. Então, se você não assistiu, não quer saber, pula um minutinho que eu vou falar bem brevemente sobre isso. A gente tem toda uma repercussão sobre o final de Game of Thrones, por exemplo. Quando a Daenerys, ela tem uma mudança que a gente não sabe exatamente de onde veio, que não está muito pautada numa experiência. Ela simplesmente aconteceu e a gente fica um pouco incomodado com isso. A mesma coisa acontece na Alice do Tim Burton. É uma moça que está descobrindo o espaço, né, o País das Maravilhas, ela está toda entretida na curiosidade de descobrir aquilo, e de repente ela vira quase um Power Ranger com uma espada e luta, e você fala, tá, como que se desenvolveu isso? Né? Como que surgiu essa necessidade desse personagem a partir da própria experiência dele? Então isso acaba incomodando um pouco a gente, isso também está ligado à neurose, pensando em Gestalt terapia. Porque o neurótico ele vai ter a tendência de lidar com a realidade a partir do código de regras dele, mais do que o próprio contato com aquela realidade. E aqui a gente faz essa diferença entre tomar uma atitude e tomar uma atitude cravado numa experiência. Né, mobilizado por essa experiência. Só a atitude, só a ação não basta pra gente. Né? Só a transformação, só a necessidade de surgir não basta pra gente se satisfazer com o filme. Ela tem que estar amarrada e organizada dentro daquele contexto. Ela tem que estar amarrada e organizada dentro da experiência que aquele personagem teve. E quando não está amarrado, nos incomoda, e pensando em Gestalt terapia, quando não está amarrado com a experiência da pessoa, a gente pensa em neurose. Né, eu vou ter uma ação que é desprovida ou que não está nesse contexto da experiência da própria pessoa. O Field também vai falar que essas partes do roteiro, apresentação, confrontação e esse resultado, né, essa resolução, eles têm que estar interconectados. Por exemplo, no Esquadrão Suicida, é um filme que tem cenas muito boas, muito interessantes em alguns momentos. Em outros momentos elas não são interessantes porque elas se desconectam. Vendo um pouco sobre a análise desse filme, da história desse filme, ele foi pensado de uma forma no começo e depois ele foi editado para que ele ficasse de outra. Então no início eles pensavam num filme mais sombrio, né? E o estúdio falou, não, eu acho que o filme sombrio não vai dar muito certo, então eles reformularam e repensaram o filme de algumas formas. Então a gente tem cenas mais sombrias e tem cenas que são mais divertidas, mais alegres e que elas não se conectam. Então o Field vai falar de que esse roteiro ele tem que estar muito bem conectado, porque não basta uma boa cena, não basta uma parte do filme nos agradar se todo o contexto, né, ou melhor, se todas essas partes elas não se relacionam. Então a gente tem uma tendência de gostar desses personagens que são construídos de uma forma coerente, né, com o contexto, com a experiência, com as ações, e não exatamente um julgamento moral sobre essas ações. Quando a gente pensa o Coringa ou o Jack Sparrow, eles vão ter talvez ações que a gente possa questionar moralmente, né? Poxa, ele está sendo safado, poxa, ele está sendo cruel, mas quando a gente tem toda essa construção de ter uma experiência, né, que mobiliza esse personagem, que surge uma necessidade a partir disso e que ele vai agindo a partir dessa necessidade que surgiu, a gente tende a gostar, né? Não da ação, mas da própria construção desse personagem. Então um filme, ele pode ser mais violento, ele pode ser mais romântico, ele pode ser uma comédia, e mesmo que eu não goste de piada, mesmo que eu não goste desse amor melado, mesmo que eu não goste da violência, eu consigo compreender e gostar dessa construção, porque ela é coerente com a experiência e o roteiro daquele personagem. Então foi isso um pouco do que a gente discutiu lá na live, de uma maneira um pouco mais resumida, um pouco mais organizada. E agora eu selecionei algumas perguntas da própria live para a gente conversar um pouquinho mais sobre o tema. Então, a primeira pergunta que eu selecionei é: heróis ou vilões? Né? Quais são os mais interessantes? A gente vai tender, como eu acabei de dizer para vocês, a gostar mais daquele personagem que tem ações que são sustentadas pelo contexto, pela
problemática que surge ali e pela necessidade que surge a partir dessa mobilização. Então, quanto mais interconectado isso tiver, mais a gente vai se agradar com aquele personagem. Então não importa muito se é um herói ou se é um vilão, a gente vai gostar de ver, né, o personagem desenvolvido dessa forma. Depende do filme, mas tem uma tendência em filmes mais atuais em que o vilão é super bem trabalhado, elaborado, né, em que eles viram protagonistas. Eu acho que um bom exemplo disso seria a Malévola. Né? Quando a gente tem o filme original da Disney, é uma personagem bastante rasa, com motivações que a gente olha e fala, tá bom, né? Se é isso que você quer, se é assim que você quer seguir, né? A sua vingança, bacana, mas é um personagem descartável pra gente. A gente não se mobiliza tanto por ele. Quando a gente tem a Malévola do filme novo, onde ela é o personagem principal, a gente entende toda a construção dela, né? Ela pode queimar o castelo, ela pode sequestrar, ela pode fazer algumas coisas que ela faz também no filme original, mas que a gente consegue ver que está sustentado por uma experiência, está sustentado por uma mobilização. Ela tem algo que impacta ela no filme, e por isso que o filme fica muito mais interessante do ponto de vista do personagem. Então, herói ou vilão não importa tanto. O importante é que eles tenham essa construção coerente de roteiro. Então, a gente tem essa apresentação, que é esse contexto, né, esse conflito que acontece, essa resolução, como pensando em Gestalt terapia. Eu sou mobilizado por algo, né, eu sinto algo, sou mobilizado por algo, eu vou agir em relação a isso, eu vou ter um balanço em relação a isso, e ao final eu resolvo. Então, quando isso estiver muito bem amarrado, a gente vai ter um personagem interessante pra gente. Quando esse personagem, ele age a partir da própria experiência que a gente vê, e não a partir daquelas questões neuróticas, de se manter de um jeito, de necessidades que surgem, que não são ancoradas na própria experiência. Então, herói ou vilão, se ele tiver esses aspectos de saúde que a gente pensou em Gestalt terapia e essa construção de roteiro coerente, a gente vai gostar ou um ou do outro. Outra pergunta é, um personagem constante é sempre neurótico? Eu vou ainda pensar num vídeo de a gente conseguir conversar sobre isso, mas a Gestalt terapia vai nascer com uma ideia um pouco de instinto de fome, né? Lá na incubadora da Gestalt terapia, né? No livro Ego, Fome e Agressão, que eu já indiquei uma outra vez, mas vou indicar outra vez, o Peirce vai falar que a gente tem esse instinto de fome. Então, assim, de maneira muito breve, só para trazer, o instinto de fome é que a gente tem uma tendência de se alimentar das experiências e me transformar nessas experiências. Então, um personagem neurótico que se mantém, ele necessariamente vai ser neurótico no sentido de negligenciar esse instinto de fome. Sei que às vezes vai parecer um pouco mais difícil, mas vamos trocar o instinto de fome por essa tendência de transformação, essa tendência do ser humano de entrar em contato com algo e se transformar nisso. Então, necessariamente, um personagem que se mantém do mesmo jeito, né, independente da experiência, a gente vai entender ele como neurótico, sim. E outra pergunta que eu recebi na live é que se toda a experiência tem que fazer sentido. A gente às vezes confunde a ideia de sentido com uma compreensão, uma reflexão, mas quando eu falo de experiência que faz sentido, vamos pensar mais na questão do sentir mesmo, do entrar em contato com aquilo, daquilo, né, me mobilizar de alguma forma. Então toda a experiência, para ela ser saudável em Gestalt terapia, ela tem que fazer sentido. Eu tenho que sentir e a partir desse sentir eu me mobilizar. E não como os neuróticos, como a gente conversou, que tem um jeito único de agir que não importa o sentido. Né? Ele não importa o que ele sente, não importa como ele é impactado pela experiência, ele se mantém daquele jeito, ou, né, ele tem uma mudança apesar do sentido. Ele tem uma necessidade que vai surgir que não é uma necessidade sentida, mas é algo que vem de maneira estranha à própria experiência. Então, quando eu falo de que toda experiência tem que fazer sentido, é que toda experiência ela é sentida e a partir desse sentir eu posso me mobilizar. Então, é mais nesse caminho do que uma compreensão lógica das coisas. Mas quando eu falo sentido, vamos pensar mesmo no sentir. E a gente também conversou na live sobre
desenhos infantis. A gente falou bastante, deu exemplos de um, de outro, se eles são bons para as crianças, se eles não são bons para as crianças, se tem desenhos bons, se não tem desenhos bons. A gente tem uma tendência de olhar para os clássicos e perceber esses personagens um pouco desvinculados de contexto, um pouco desvinculados de mobilização, necessidades que surgem que não fazem tanto sentido, como eu dei o exemplo da Malévola. Mas a gente também tem em contrapartida alguns desenhos hoje em dia em que os personagens têm uma construção. Então, por exemplo, um desenho que eu particularmente gosto muito, sim, eu assisto alguns, é o Steven Universe. Nesse desenho, você vê que o personagem ele tem uma construção, que as experiências que acontecem ali mobilizam e transformam os personagens. Então, se você vê o primeiro episódio, o personagem no 10º episódio ele vai estar diferente, porque ele teve uma jornada, porque ele teve uma mudança, porque teve necessidades que foram supridas. Mas se você vê, por exemplo, Scooby-Doo. Scooby-Doo é sempre a mesma coisa, ele sempre se mostra da mesma forma, sempre é a mesma necessidade, sempre é do mesmo, né, a organização de como as coisas acontecem. Então a gente tem essa diferença, né, entre os desenhos mais antigos e os desenhos mais atuais, nem todos, mas tem essa mudança em que adultos, por exemplo, têm assistido mais desenhos. Né? Um outro exemplo de desenho que as coisas vão mudando, né, de que a construção do personagem ela vai acontecendo a partir da experiência, é o desenho novo da She-Ra. Pega o desenho antigo da She-Ra e pega o desenho novo da She-Ra. Né? A She-Ra ela sempre tinha a mesma questão, o mesmo movimento, os mesmos questionamentos durante todo o desenho original. Nesse novo, você tem desdobramentos, você tem mudanças, então tem uma tendência, como eu falei para vocês, é uma tendência da gente gostar mais desses personagens que são mais saudáveis, porque eles completam ciclos, eles são mobilizados pela experiência, existe uma mudança, existe uma transformação de maneira coerente entre todas essas partes. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês têm mais alguma pergunta, algum questionamento, alguma contribuição, faz algum comentário, eu respondo todos, a gente conversa por lá também. E não se esqueçam que no dia 15/4 eu vou fazer uma outra live lá no meu Instagram. Se você não me segue lá também, sobre o conceito de resiliência. Vou conversar um pouco sobre ele, discutir um pouco, criticar um pouco também. Vou trazer uma compreensão de Gestalt terapia, vou trazer uma compreensão do que os estudiosos têm dito sobre o tema também, ok? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir até agora e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.